encontrar você ali foi muito simbólico pra mim nesse sentido de não estamos Pra sós. mim também, exatamente, porque geralmente eu vou nesses negócios, sempre vou sozinha. Sim. Mas eu vou, tô lá. Mas naquele dia eu te vi, e assim, acho que foi a primeira vez mesmo que eu encontrei uma pessoa que sabia o que aquela dor significava. Sim. Ela é farmacêutica, professora, doutoranda e pesquisadora nos campos do racismo, sexismo, na área da saúde. Ela é mãe do Davi e da Carol. É a Bárbara Tassiana Furtado. Bárbara, que prazer te receber aqui. Estou muito feliz. A gente já se conhece de uma trajetória para além do espaço de beleza, né? Mas a gente lecionou juntas em uma instituição. E eu queria hoje bater um papo, como a gente sempre faz, tomando um cafezinho nos encontros do almoço, né? E resgatar esse momento que a gente já teve por várias vezes. Obrigada, adorei. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Bárbara, com quantos anos você tá? 42. 42. Esses 42 de trajetória, mãe, mulher, como que você vê os seus processos de beleza, a sua imagem, como tem sido essa relação nesses últimos tempos para você? Eu lembro que quando eu era mais nova, eu me olhava no espelho e assim, eu olhava e falava assim, não é eu. Tipo, sabe, uma coisa que não batia a pessoa que eu era dentro com a pessoa que eu era fora. Não encaixava direito, sabe? E assim, durante anos, tinha a questão do alisamento, mas tinha uma questão subjetiva também, de uma construção da minha Bárbara não mutilada pelo racismo, não mutilada pelo sexismo. Isso é uma conquista, sabe? Muito grande. É uma conquista, assim, que eu nem sabia que eu estava em busca disso quando eu olhava para o espelho e não me reconhecia. Para mim era uma questão estética, mas é muito mais do que isso, sabe? E você estava falando, nós já alisamos o cabelo, não é isso? Esse processo você considera que foi importante para você perceber esse encaixe? Essa fase, né, que agora a gente nomeia como transição capilar. Eu acho que muitas de nós, assim, principalmente que está acima dos 30, a gente veio de uma geração que alisava-se muito o cabelo, né? Nós mulheres, a gente tinha essa questão de parecer menos preta, principalmente acho que pra gente que tem o tom de pele mais clara, né? Nós somos mulheres negras, não retintas, e a gente vem desse processo de alisar o cabelo, e deixar de alisar o cabelo foi um marco importante pra você? Nossa, super importante. Assim, foi algo que durante muito tempo eu achava que era uma coisa dada, sabe? Algo que assim, não era algo refletido. Não era igual você, eu tô com sede, vou tomar água gelada ou água fria. Você pensa nas suas opções. Alisar o cabelo não era uma questão de opção. Sim. Era algo que era esse o caminho, né? Não tinha usar meu cabelo crespo, sabe? Sim, usar não era uma volume, alternativa. Não era uma alternativa viável, não era nem considerado. Sim. Então, assim, durante muito tempo, alisar não era uma escolha, era a norma, entendeu? Exato. Então, assim, sair dessa norma foi extremamente difícil. Eu lembro que quando isso é diferente, né? A gente ter consciência e você partir para a ação. Para mim foi um hiato de 7 anos, onde eu tive consciência de que eu era uma mulher negra. Isso aí muito relacionado com as políticas públicas, né? Eu lembro que foi um concurso, que abriu um concurso. Eu demorei 3 meses para fazer minha inscrição, porque eu pensava, se eu for fazer minha inscrição como uma mulher negra,
eu tenho que assumir o meu cabelo, sabe? Não dá para eu poder, sabe? Partiu disso a reflexão. Uau! Sabe? E aí eu falei assim, como assim? Porque é exatamente o que você falou. Quando você alisa o cabelo e a pele clara, você passa quase que despercebido, né? Sim. Quase. Que a gente sabe que tem muitas aspas nesse quase aí, né? Então, assim, desse dia, eu fiz a inscrição para esse concurso, passei, nunca subi, mas essa reflexão não me abandonou durante 7 anos. E aí, depois que eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Sim. Fazer essa transição. Essa pergunta, né? Como que a gente se identifica etnicamente, ela nos coloca nesse lugar de refletir. Eu acho que por muito tempo o Brasil ele não teve essa pergunta, né, em concursos que a gente ia fazer, nas políticas públicas que foram implementadas durante esses últimos anos, né? Isso contribuiu muito para que a gente pudesse também olhar para esse lugar de imagem e identificação identitária, né? Teve uma importância muito grande para essa construção da identidade. Com certeza. E como que no seu trabalho, tanto no seu campo de pesquisa, quando você teve essa percepção da sua imagem, da sua identidade, isso afetou também a sua forma de direcionar a sua carreira, o seu percurso como profissional? Já era uma preocupação sua as questões de gênero, as questões de identidade, a questão do racismo, ou foi a partir dessa percepção da sua imagem que você foi direcionando também a sua carreira? Isso afetou de alguma forma? Drasticamente. Uma vez que a gente toma consciência, não tem mais retorno, né? Uma vez que você viu, não tem como você desver. Exato. Sabe, assim, eu lembro que começou com essa questão que eu te falei do concurso. E aí depois de 7 anos eu comecei a deixar meu cabelo crescer, né? Fazer a transição e tal. E aí eu comecei a fazer uma especialização em saúde pública. Eu sou farmacêutica, né? Lido com medicamentos. Sim. Sou farmacêutica hospitalar, atualmente eu trabalho no hospital. Então, eu tava lá na especialização em saúde pública e eu lembro que eu não queria falar sobre medicamento. Eu tô assim, mas eu sou farmacêutica, eu tenho que falar sobre medicamento, mas eu não quero falar sobre medicamento. E eu tinha, né? Eu faço serviço de atender pacientes individualmente. Eu tinha 13 pacientes. Das 13 pacientes, 12 eram mulheres e 12 eram negras. Tinha um homem e uma mulher branca. Então, eu pensei, cara, eu quero falar alguma coisa, eu quero estudar sobre como que é isso, né? Tem alguma coisa aí, não é possível, né? Dos 13 pacientes, assim, mais difíceis, com histórias que eram mais difíceis da gente fazer o tratamento. Se 12 eram mulheres negras, tinha alguma coisa aí. Sim. E isso aí me direcionou. Eu estava dentro do meu trabalho, mas me deu liberdade e me deu legitimidade para eu não ter que falar sobre medicamentos. E eu fui estudar a saúde da mulher negra no Brasil. Maravilha. E aí, assim, isso foi minha especialização. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando numa perspectiva autoetnográfica, que é muito assim, de você olhar para você em terceira pessoa. Mas você sabe tudo o que está acontecendo dentro de você. Eu estou me observando o tempo inteiro. E aí, é muito rico, porque me permite investigar as colisões que eu tenho com racismo, com sexismo, com misoginia, com ser mãe, com ser mulher. E quando você percebeu que essa estrutura do racismo, ela atravessava as questões da saúde, o que no seu campo de pesquisa você encontrou como dado, ou nas suas vivências, que realmente trouxe esse impacto dessa estrutura? Olha, primeiro são os dados estatísticos na época da especialização, assim, eles falam por si só,
né? A gente pega aí, por exemplo, dados de mortalidade materna em meninas de 10 a 14 anos. A mortalidade nessa faixa, quando a gente vai comparar meninas brancas e meninas negras, né? O grupo de meninas negras, a mortalidade é assim, muito maior. 13 vezes maior, 1.300%. E, assim, isso é um abismo, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a quantidade de mulheres que não recebem anestesia, né? As mulheres negras, muito maior. A mortalidade é muito maior. Se a gente for olhar, por exemplo, os dados de violência contra a mulher, estão diminuindo ao longo do tempo. Está diminuindo, se a gente olhar os dados. Mas se a gente olhar especificamente com a lente para a mulher negra, está aumentando. Então, a gente vê que existe uma coisa muito perversa aí, sabe? E não tem como a gente disfarçar isso, sabe? Não tem como a gente olhar e não enxergar que é uma questão do racismo. Ele é estrutural justamente por isso, porque ele desumaniza as pessoas negras. E, por outro lado, a gente tem a questão do machismo, da misoginia e do patriarcado que nos objetifica. Então, a gente tem duas avenidas, né, como diz a Kimberlé Crenshaw, duas avenidas que vão, né, colidindo com essas vidas. Sim. E aí não tem como você desviar de depressão, de ansiedade, de morte, de suicídio, sabe? As coisas estão totalmente interligadas. Para a gente finalizar, ser mulher, mãe, negra, ter essa percepção da sua identidade, da sua imagem, nesse lugar que você acabou de nos trazer, que a subjetividade ela tá além, né, da só a imagem aqui, mas ela te traz esse lugar de completude, né, de você se olhar e você se perceber como um todo. Qual mensagem que você deixa para a importância do nosso papel enquanto mulher nesse lugar que carrega várias camadas de opressão, tomar esse lugar de voz, esse lugar de poder e de permear nesses espaços? Olha, eu acho que a mensagem que eu quero passar é pra gente nunca se abandonar. Pra gente dar a mão pra aquela criança, sabe? Que a gente sabe o que a gente passou, sabe? E não deixar essa pessoa sozinha. Então, assim, igual eu te acolho agora, a gente precisa de se acolher, sabe? Sim. Se acolher principalmente. Sim. A gente precisa de várias coisas, mas principalmente isso, porque a gente sabe onde que o sapato tá apertando, né? A gente sabe o que a gente passou. A gente sabe o que é atravessar esses espaços. Não é fácil. Eu costumo dizer que cada camada dessa de opressão é o que vai fazendo que a gente olhe umas para as outras, né? Nós mulheres, e a gente se afaste, porque essas estruturas, elas fazem com que a gente tenha ódio uma das outras, né? Assim, ai, porque é mulher, isso é... A gente reproduz esses lugares. Então, hoje a gente está aqui para afirmar o contrário disso, né? Que a gente precisa manter esses elos e manter justamente essa união para que a gente consiga vencer essas camadas, essas estruturas. Muito obrigada. Ai, que agradeço. Obrigada. Adorei. Obrigada a você.